Do Imposto de Renda à Pessoa Física ano 2010 referente a 2009. E para tirar algumas dúvidas sobre o assunto, eu converso agora com o contador Flávio Araújo, ele que é um dos diretores da Gestos Solução em Gestão. Flávio, um prazer conversar com você. Já começo fazendo a primeira pergunta. Quem é obrigado a declarar? Ivana, neste ano está obrigado a declarar a pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 17.215,08. Esse é o público que está obrigado a declarar imposto de renda agora até 30 de abril. Mas houve alguma alteração ou atualização no limite de declaração para dependente ou em relação à instrução? Sim, da mesma forma que o governo atualizou o limite obrigatório, também atualizou as despesas com dependentes e instrução. A despesa com dependente esse ano passa a ser de R$ 1.730,40. E para com dependentes, esse valor foi alterado para R$ 2.708,94. Cabe ressaltar que qualquer pessoa física que queira declarar o imposto de renda, ela pode declarar. Por exemplo, alguma pessoa que no ano de 2009 recebeu algum rendimento e teve retenção e quer se restituir desse dinheiro, mesmo que não tenha atingido ao final de ano o total de R$ 17.215,08, ela pode fazer a declaração e ter de volta o seu imposto retido naquele período que foi feita a retenção. É até uma vantagem, porque você tem de volta o dinheiro que você concedeu ao imposto. Exatamente, ou seja, você vai resgatar o dinheiro que está com o governo federal, inclusive de forma atualizada, porque a partir da data de entrega, aquele dinheiro passa a sofrer correção pela taxa Selic. Então, não está só obrigado a quem recebeu rendimentos naquele limite, mas também quem quiser declarar e teve algum rendimento retido na fonte. Flávio, e quem pode ser considerado dependente? Os dependentes são considerados o seu cônjuge ou companheiro, os filhos até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, universitário ou cursando cursos técnicos, e também algum irmão, algum neto ou bisneto do declarante que ele possua a guarda judicial. Cabe lembrar, Ivana, que todo dependente acima de 18 anos, ao ser declarado na declaração do declarante, do contribuinte, terá a obrigatoriedade de preencher o campo do CPF daquele dependente. É uma informação importante. Mas houve alguma alteração também em relação ao preenchimento da declaração? Sim, houve. Este ano o governo determinou no preenchimento da declaração que tanto o dependente como o alimentante, aquele contribuinte que paga a pensão alimentícia, tem que informar o nome e o CPF quando for declarar algum pagamento de despesa em relação àquele dependente ou alimentante. Então essa alteração passou a vir no preenchimento desse ano e o contribuinte tem que estar atento na hora que for preencher. Por exemplo, você tem um plano de saúde. Os planos de saúde, anualmente, ele manda para o cliente um informe de rendimento onde comprova quanto você pagou. Se você tiver dependente, vai estar discriminado quanto foi o seu pagamento e dos seus dependentes. Ao preencher no campo de pagamentos e doações o valor que você pagou pelo plano, ele vai perguntar se é do declarante ou do dependente. Se for do dependente, ele vai pedir o nome e o CPF do dependente. Se for acima de 18 anos, terá que ter o CPF obrigatoriamente. Atenção também em relação aos valores, né? Para quem possui bens até R$80 mil. Exato. Esse ano o governo aumentou esse limite, passando, de certa forma, a criar uma isenção. Por quê? Porque os declarantes de anos anteriores que possuíam bens acima de R$80 mil estavam obrigados a declarar o imposto de renda, mesmo que não tenha tido rendimentos tributáveis. Este ano o governo aumentou esse limite para R$300 mil. Ou seja, quem possui bens até R$300 mil, ele não está obrigado por esse motivo. Só quem possui bens acima de R$300 mil. Foi realmente um reajuste nesse item significativo e com isso eu acho que alguns contribuintes deixarão de ter a obrigatoriedade de entrega. Então, nessas novas regras, foi alterada ou criada alguma nova faixa de isenção ou não obrigatoriedade? Também houve uma novidade para esse ano, que o governo, inclusive, já está prevendo em torno de menos 5 milhões de declaração decorrente dessa obrigatoriedade que existia no ano anterior, este ano não existe mais. Qual será? O sócio de empresa inativa, que até o ano anterior estava obrigado a declarar, em 2010 não estará mais obrigado a declarar.
Então, se porventura eu sou sócio da empresa, ela está inativa no ano de 2009, se eu tinha um único motivo esse como obrigado a declarar, eu não terei mais essa obrigatoriedade. O que tem que se levar em consideração é você saber o que é inativo e o que é em fase pré-operacional. Aí você pode recorrer a alguma consulta, talvez no próprio site da Receita Federal, no regulamento do imposto de renda das empresas, ou consultar algum profissional da área, porque há uma diferença entre inativo e a empresa em fase operacional. Por exemplo, se nós dois decidimos constituir uma empresa no ano de 2009, vamos ter uma empresa e começamos a abrir a empresa, começamos a fazer algum investimento nas instalações, chamamos isso de fase pré-operacional. Essa empresa ela não está inativa. Apesar de não ter faturamento, ela está com movimento. Diferentemente que alguém que abriu uma empresa não teve sucesso, em 2009 ela só existiu no papel, então efetivamente a empresa, o sócio está desobrigado por esse motivo. Então, atentos a esses detalhes. É importante. Exatamente. Então, o que é inatividade e o que é uma empresa em fase pré-operacional. Muitas vezes se confunde e aí você pode deixar de estar obrigado por uma opção equivocada. É importante saber disso. Com todos esses detalhes, né? Quais são as formas em mãos, com todos esses detalhes, com limites, com prazos, quais são as formas de declarar o imposto? São 3 formas, esse ano estão mantidas essas 3 formas. Haverá uma mudança para 2011, mas quais são elas? Você pode declarar em formulário, preenchido à mão, adquirido ao custo de R$ 5,00 em bancos credenciados, em disquete, onde você preenche a declaração no seu computador, grava em disquete e leva à Receita Federal, ou pela internet. Você baixa o programa, preenche a declaração e envia para a Receita Federal pelo um programa chamado ReceitaNet. O que terá de mudança para 2011 é que o governo não mais aceitará em formulário a partir da entrega em 2011. O formulário ainda está valendo? Ainda está valendo para esse ano. O prazo começou no dia 1º de março da declaração. Vai até quando? Começou efetivamente no dia 1º de março, onde o governo disponibilizou o programa na nova versão para o download, quem queria baixar. Efetivamente houve alguns congestionamentos, mas hoje já está mais tranquilo. E ele vai para as 3 opções de declarações até 30 de abril. O que deve ser considerado são a questão efetiva do horário de entrega. Para quem vai entregar em formulário, deverá estar atento ao horário bancário. Para quem vai entregar em disquete, deverá prestar atenção ao horário de expediente da Receita Federal. Mas para quem vai entregar pela internet, terá até as 23h59 do dia 30. Mas é importante antecipar, né? Não resta dúvida. Eu aconselho aos contribuintes que comecem de imediato, agora tem esse final de semana, tem outro final de semana, você comece a preencher sua declaração, porque no decorrer desse período poderá haver a necessidade de você buscar uma segunda via de um comprovante ou algum outro documento para dar realmente suporte às suas informações. E nesse decorrer desse prazo, você fica, de certa forma, seguro das informações que enviou. Se você deixar para a última hora, correrá o risco... Penalidade, né? Para quem não entregar ou entregar fora do prazo. Que penalidades são essas? Exatamente. Para quem não entrega ou entrega fora do prazo, a penalidade ela tem uma multa de 1% até o limite de 20% do imposto devido ou R$ 165,74. Um detalhe muito importante aí é que muitas vezes a pessoa que tem imposto a restituir, por algum motivo não entregou, entende que não vai pagar multa. Não é isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você, por exemplo, teve imposto retido no ano de 2009, no total do ano, em torno de R$ 9.000, ao preencher sua declaração de ajuste, observou que você tem R$ 3.000 de restituição, a sua multa, se você entregar fora do prazo, será calculado em cima dos R$ 6.000, que foi o imposto efetivamente devido que você teve em 2009, apesar de você ter restituição. Então fique atento, esse limite começa com 1% até 20% do imposto, e o que é importante, a Receita desenvolveu, já na entrega do ano passado e deve manter para esse ano, uma emissão automática dessa notificação da multa. Ou seja, quando você vai enviar sua declaração fora do prazo, a Receita recebe e no mesmo momento que devolve o seu recibo, ela já manda uma notificação de lançamento com o valor da multa. Isso facilita a vida do contribuinte que foi retardatário e atrasou sua entrega e entregou fora do prazo. Mas ninguém quer receber essa cartinha da Receita Não, é interessante. Federal, né? É uma despesa que ninguém conta com ela.